Olá, a gente começa mais uma edição do podcast José Carlos Araújo pelo YouTube. Vai lá, dá aquele joinha, compartilha, siga a gente lá, se inscreva também na nossa página. E hoje a gente vai falar mais uma vez com mais um advogado aqui de Barra do Garças, que é sempre um grande prazer a gente conhecer cada um deles e também contar um pouco das suas histórias e sobre o seu trabalho. Os assuntos sempre são diversos, temas diferentes, entrevistados diferentes, e a gente já começa a partir de agora tratando de alguns assuntos. Direito de família, a gente vai falar também sobre defesa de mães solos e a gente vai falar também de direito da criança autista. Então são três temas muito importantes, mas a gente vai bater um papo aqui com o Caio e se surgir novos fatores a gente também vai discutir dentro do programa, dentro do nosso podcast. Bom, o Caio Oliver é advogado especialista em direito da família, com mais de 7 anos em atuação aqui em Barra do Garças e no estado. Atua na defesa da mãe solo, defesa dos direitos dos seus filhos, questão de guarda, divórcios, inventário e também direitos da criança autista junto ao INSS. Depois ele vai explicar como é que funciona exatamente tudo isso aí pra gente. Caio é formado pela Unicatedral aqui de Barra do Garças, que é sempre um grande orgulho e um prazer que você se formou aqui, né? Pós-graduando em Direito Processo Civil pelo ProOrdem de Goiânia e foi presidente da Comissão de Direito da Família OAB Barra do Garças, além também de outros cargos e funções que vão surgir a partir de agora. Caio, muito obrigado por receber o podcast José Carlos Araújo aqui no seu escritório e é sempre um prazer falar contigo. Além disso, também arriscou na política como eu, mas não deu certo, muito certo não, né Caio? É isso. Primeiramente agradecer você pela oportunidade, agradecer o seu público aí, né, de estar prestigiando o nosso trabalho, prestigiando o que a gente vem falar e conhecendo um pouquinho mais do Dr. Caio também, tanto do lado profissional como do lado pessoal. E como você até brincou, a gente enveredou por esse caminho da política, né, no ano de 2024, foi um aprendizado muito grande, né, algumas alegrias, algumas frustrações, mas acredito que assim como eu, assim como você, né, a gente tinha um ideal que queria passar isso para a sociedade de Barra do Garças. Infelizmente não veio com a eleição, mas a gente pode contribuir de algumas formas ainda nas nossas funções. E a gente vai contribuir muito, com toda certeza. Falando em contribuição, você dentro da sua área, dentro da sua profissão, Caio, você escolheu alguns meios, né, tipo algumas especializações, né, trabalhos específicos. Um deles é o direito da família, né? Direito da família. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o direito da família, o que é e de que maneira que você trata esse tema dentro da sua profissão. Bom, dentro da minha faculdade, na época eu era apaixonado em direito penal, então eu achava que quando virasse advogado, porque na minha cabeça eu tinha que eu ia ser advogado. Acho que muitos pensam assim, né? E aí eu me apaixonei pelo direito de família, porque tinha já alguns clientes que necessitavam de alguns processos, algumas atuações, e nessas atuações, quando eu via ali meu desempenho e o resultado que dava na vida das pessoas, de modificar a questão familiar, de você conseguir fazer um divórcio e conseguir que as partes conversassem e entendessem que o bem comum é a criança, de você ajudar uma criança que já está recebendo a pensão alimentícia a começar a receber e ter dignidade. Então eu vi que isso me satisfazia mais do que só ganhar a pecúnia, o dinheiro, mas também como um propósito de vida. Então, quando eu comecei a enxergar isso na minha vida, que eu poderia contribuir para as famílias, mesmo que com pais separados, mas em prol da criança, eu vi que era essa a minha área, era isso que eu queria contribuir para a sociedade. E você foi justamente nessa área aí, né, que é a defesa da mãe solo. Por que, Caio, exatamente? Hoje eu acredito que seja uma das áreas no direito que dependem mais de assistência essa da mãe solo, porque infelizmente nossa sociedade ainda tem um viés muito machista e recai toda a responsabilidade da criança sobre a mãe. Então, nós necessitamos, o judiciário necessita olhar com um olhar diferente para essa mãe, para essa criança. E, infelizmente, a mulher ainda é bem vulnerável ainda nesse sentido, né? Sim, hoje em dia a gente vê que a mulher, a mãe solo, ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar do seu filho, ela tem que, quando recebe a pensão alimentícia, ainda ter que prestar contas ou dizer o que está fazendo com aquele mísero dinheiro, que às vezes não cobre nem 10, 15 dias do custo da criança mensal. Então a gente vê que existem formas na justiça, que às vezes as pessoas não têm conhecimento ainda, de equilibrar isso, do genitor também ter a responsabilidade não só de pagar a pensão alimentícia, mas de estar junto com a criança,
Porque a questão do genitor e a criança não é só você pagar a pensão alimentícia, também tem que dar amor, tem que dar carinho. Isso é uma coisa constitucional, né? Todo o direito da criança que já está entabulado na nossa Constituição Federal. Então a gente vem nessa busca de conscientizar tanto os pais como as mães, mas de proteger as crianças. Tá certo. E você conseguiu alcançar esse foco, esse objetivo, esse público aí? Sim, em 7 anos de atuação que a gente vem tendo aqui em Barra do Garças, tem milhares de famílias impactadas. Hoje, igual a gente até comentou anteriormente, com a pandemia a gente avançou até na questão do judiciário, dos processos ser digitais. Então agora a gente consegue ter alcance nacional. Então eu tenho processos de direito de família em Porto Alegre, eu tenho processos em São Paulo, tenho processos no Acre, tenho processos em vários estados. Então, uma coisa que começou com foco só em Barra do Garças, a gente está conseguindo ajudar o Brasil. E por meio das minhas redes sociais, também a gente tem dicas diárias sobre direito de família, sobre tirando dúvidas do pessoal também. Às vezes é uma coisa pouca, a gente pode achar que seja uma coisa pouca, mas ajuda demais uma família. E qual que é a maior dúvida dessas mães? A maior dúvida que sempre vem a ter é a questão da pensão alimentícia, né? Igual agora a gente estava no mês de férias das crianças, às vezes a criança vai passar com o pai as férias e acha que nesse mês não tem que pagar pensão alimentícia. Então, uma simples dúvida dessa impacta na vida da criança, impacta na vida da família, né? Então a gente consegue fazer esse assessoramento, essa consulta com a família e também atuando, né, nesses casos de atraso de pensão alimentícia, nesses casos em que o genitor não tem contato com a criança. Tem inúmeros casos até que marcam nossas vidas, e tinham casos de genitor que fez o filho, ficou 7, 8 anos, abandonou afetivamente. Você tocou num assunto muito interessante aí, Caio. E às vezes há essa necessidade, né, do contato do pai com o filho, né? Mesmo ele tendo... Aí a gente fala, o filho não é só um boleto que você tem que pagar a pensão e esquecer. E pronto, acabou. Não, e ficar a responsabilidade dos homens da mãe, não. Então a gente faz essa cobrança diária. Eu tenho uma atuação que eu tento, antes mesmo de entrar com o processo, tentar entender o caso, conversar com a outra parte, ver se chega no acordo, porque é uma coisa mais simples, menos desgastante, mas muitas vezes encontramos muitas resistências. E aí a gente tem que socorrer do judiciário. E essas resistências, Caio, mais por parte do pai ou por parte da mãe? Mais por parte do pai. Do pai, né? Porque sempre a pessoa quer impor um jeito, às vezes que não, a rotina da criança não está adaptada. Então, eu já peguei casos já de crianças recém-nascidas que o genitor acredita que pode pegar a criança, levar para passar um final de semana em casa, esquecendo que a criança ainda amamenta, esquecendo das especificidades, se ainda toma algum tipo de medicamento ou não. Então, assim, cuidados que às vezes ele não tem condição de fazer, que a mãe tem. Então, tem que fazer uma coisa adaptativa, né? Essa convivência nesse primeiro período, quando a criança é recém-nascida, é uma coisa mais por horas, né? A gente consegue dividir em várias horas no final de semana, ou até mesmo no meio de semana, para o genitor conviver, mas também não deixar a rotina da criança de lado. O Caio, esses temas, defesa da mãe, de mães solas, direito da família, tudo faz parte de um conjunto só. Sim. De leis, de deveres, né? Hoje o direito de família ele tutela mais essa questão da criança, mas também tem a questão das mães, né? Sempre quando a gente recebe aqui, a gente recebe o caso pela mãe. Então a gente escuta tanto a dor da mãe e a dor da criança. Porque essa convivência de criança e genitor, ela é necessária para a criança, porque isso tem estudos já que falam que isso causa diferença até no psíquico da criança. Estudos feitos que a gente também teve acesso, de comparação de criança que tinha o pai presente e o pai não presente, que trouxe consequências graves para a vida da criança que não tem o pai presente. Às vezes com uma falta de confiança, às vezes com ansiedade. Tudo isso vai desencadeando na vida da criança também. Caio, outro detalhe também interessante é que não basta apenas o advogado ali fazer o seu papel de advogado. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do estudo sobre aquele problema. E isso é uma outra situação, né? Você precisa entender primeiro o problema para depois você entrar com a sua parte de advogado? Seria mais ou menos isso? É uma coisa casada. Primeiro a gente já sai da faculdade com conhecimento teórico, né, da lei e tudo mais. Em direito, né? Em direito. E aí a gente tem que se aprofundar na área que a gente escolhe e entender o porquê que acontece aquilo. Então a gente tem que entender como que as famílias brasileiras estão hoje.
por que elas estão se estruturando, como que elas estão vivendo. Então a gente consegue entender esse novo paradigma das famílias brasileiras, desse avanço. Hoje nós temos diversos tipos de família. Hoje tem famílias de pessoas que não têm sanguinidade, mas que moram juntos e são famílias afetivas. Tem hoje a questão da socioafetividade, de padrasto que faz a função de pai e quer ter como filho aquela criança e vai lá no cartório, registra como pai afetivo, entendeu? Então, esses avanços fazem com que a gente estude sobre eles. Porque eu costumo sempre dizer quando as pessoas falam, os fatos eles sobem o prédio de elevador e o direito ele vem pelas escadas. Então, primeiro a sociedade começa a fazer e depois o direito vem regular o que a sociedade já está fazendo. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão da união estável. Então, antigamente se dividia bem só de pessoas casadas. Mas só que muitas pessoas começaram a viver juntos sem casar. Tal do juntar, né? Então o direito teve que vir regular isso. Viver maritalmente, tem um monte de termos aí. E aí o direito teve que vir regular isso daí. Foi quando, né, o STF editou uma norma e que fez também com que isso fosse agregado ao nosso ordenamento jurídico, de que a questão da união estável também tinha um reconhecimento, tinha a questão da divisão de patrimônio, porque muitas vezes o casal vivia a vida toda só juntado e aí necessitava de se separar. E aí a mulher, ou até mesmo o homem, em alguns casos, não tinha direito da partilha dos bens. E isso precisa morar junto ou basta uma relação, por exemplo, de namoro? Ali de 5 anos, por exemplo? Cara, o que é uma questão bem polêmica, né? Porque existe a questão do namoro qualificado, onde as pessoas chegam até conviver semanalmente na mesma casa e não é considerada união estável. E existe a questão da união estável. Então, vai diferenciar a questão mesmo do caso. Às vezes a gente consegue ver a intenção das pessoas em ter família, né? Essa intenção, a convivência pública também, a questão das redes sociais é muito importante, como a sociedade vê aquele casal, para diferenciar a questão se é um namoro ou se é uma união estável. E a gente também não pode depender muito desse público, né? Desse público que nós temos aí nas redes sociais, né, Caio? Porque nós temos um bom público e temos um mal também, da mesma forma. Tem muita gente crítica ali, desnecessária, inclusive, né? Muita maldosa, pessoas maldosas. Eu mesmo nas minhas redes sociais, TikTok, eu acho que é a principal. Quando posto algum vídeo defendendo algum direito de uma genitora, é massacrado. As críticas, as mulheres só querem viver de fazer filho e tudo mais. E a gente vai ver, às vezes, tá recebendo uma pensão de R$300 por mês e ficando com toda a obrigação sobre ela. E é um pensamento antigo, né, cara? Cara, você vê desatualizado mesmo, até porque o mundo girou, né? Então a gente precisa pensar um pouco diferente, né, cara? É o que eu sempre falo quando eu pego esses casos, que até nas minhas audiências eu discuto até antes mesmo de entrar no mérito. O que tem que se pensar aqui é numa criança, na vida que essa criança vai ter, nas oportunidades que ela vai ter. Porque hoje, você, como jornalista, você bem sabe, crianças aí de 10, 11, 12 anos já estão entrando no mundo do crime. Por quê? Não tem uma família presente. Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma avó que vai educar, que vai ensinar valores, que vai passar os seus valores em diante. Então essa ausência, ela é preenchida pelo mundo do crime. Que às vezes, naquela facilidade, né, de dar um tênis novo, de dar um videogame, atrai essa criança. E para recuperar é muito difícil. Depois que a criança entrou para o mundo do crime, é muito difícil. Muito difícil. E a gente vê essa luta das autoridades aí, né? Dia a dia, né? Tirando um menino da rua, de repente, ali que tá vendendo uma droga, passando uma coisa roubada, ou furtada, ou furtando, ou praticando outros delitos também. A gente percebe isso, pra gente que acompanha essa área de segurança há mais de 20 anos, cara, é muito difícil, é muito complicado, né? Dificilmente você vai consertar. Conserta, existe chance, existe um trabalho muito bem feito pelas autoridades, mas é mais complicado, né? Sair do que entrar, né? Sim. Por isso que, para mim, esse preventivo é a família. A família é a grande base da sociedade. Se você consegue construir uma família sólida, e aqui eu não estou dizendo que famílias são pais que moram junto com a mãe e com a criança. Não, existem famílias de pais separados. Eu sempre falo, por mais que a relação não deu certo e vocês tiveram um filho, vocês continuam sendo família. Por quê? Se a criança der trabalho na escola, vai chamar o pai e a mãe, vai ter que atuar. Se a criança for bem na escola também, vai chamar o pai e a mãe. Então, em todos os aspectos, o pai e a mãe estão inseridos. E se o pai ou a mãe soubesse da responsabilidade que é realmente de criar uma vida, de criar uma criança, de que isso vai representar para a sociedade, acredito eu que as coisas melhorariam nesse sentido.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho também de um outro assunto, um outro tema bem relevante, bem importante, que são crianças autistas. Você trabalha com o direito de crianças autistas. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o direito da criança autista. Então, hoje o diagnóstico cresceu muito, até aqui na nossa cidade, um estado alarmante de crianças autistas, né? A gente ainda não sabe a explicação científica para isso, se é algo que vem de medicamentos, de alimentação, o que isso está causando que essas crianças já estão nascendo assim. Mas a gente tem como, né, hoje, ter direitos para essas crianças autistas, porque a dificuldade que os genitores também têm para poder fazer a criação é muito grande. Depender do grau do autismo da criança, né, é uma coisa que é para a vida toda e necessita desse tratamento para a vida toda. O cuidado é muito especial mesmo. É muito especial. O Zé Carlos, às vezes, assim, coisas que cortam o nosso coração, porque eu atendi uma mãe autista que o pior medo da vida dela era falecer e deixar a criança, porque ela não tinha um pai, não tinha uma mãe. Ela é a única que deixou de viver para cuidar da criança. E o pior pesadelo dela era: se eu faltar, o que vai acontecer com meu filho? Então a gente se depara muito com isso. E hoje a questão da criança autista, ela impacta diretamente na questão da pensão alimentícia, porque tem que ser uma pensão que vai suprir a necessidade da criança, e essa necessidade é maior. Então hoje, se a gente for comparar uma criança normal e uma criança autista, a pensão da criança autista ela tem que ser um valor maior, certo? Essa criança autista hoje, ela consegue, dependendo do grau e também da renda familiar, benefício de prestação continuada, que a gente entra no INSS, né, que é um benefício que essa criança vai receber. Eu já ia até te perguntar isso aí, Caio. A criança, ela tem direito? Ela tem o direito. Uma pensão pelo governo? Isso, a depender do grau do autismo. Vai ter que passar por uma perícia, por uma avaliação médica. É como se fosse é como se fosse um idoso, é como se fosse um pensionista. Isso. A depender da renda familiar também, que vai ser levada em consideração, ela consegue receber mensalmente esse benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC, né? Que o próprio INSS, né, o governo, que faz esse pagamento para a criança. Por quê? Porque ela é dependente de medicamentos também, além dos cuidados que a gente sabe que todos os pais têm. E também porque, a depender do grau do autismo, isso vai afetar nela a não conseguir socializar, não conseguir estudar, não conseguir trabalhar. Então ela necessita desse amparo do governo. Às vezes a lei ainda está desatualizada da questão do INSS e você tenta administrativamente e é negado. E aí que está na hora de você ir atrás de um advogado capacitado para poder pedir isso judicialmente. Judicialmente você consegue ter uma gama maior de provas para mostrar para o juiz: olha, nesse caso específico, essa criança autista necessita desse amparo. Entendi. E o juiz pode conceder isso também. E como é que as mães autistas têm acesso a essas informações? Então, ao seu trabalho, por exemplo? Meu Instagram, diariamente, tem conteúdo sobre isso, diariamente. Você está sempre postando ali? Diariamente, porque eu falo assim, é uma questão mesmo do propósito. Às vezes, é minha profissão, eu tenho que receber pelo que eu faço, mas um vídeo que eu faço gratuitamente no meu Instagram, às vezes eu posso estar despertando aquela coisa de uma pessoa que não sabia que tem o direito de ter e perseguir aquilo ali. Já tem uma informação importante e gratuita, né? Sim. Então, assim, a questão das crianças autistas também que a gente vem batalhando com os governos municipais, nas creches, de ter pessoas capacitadas para cuidar. Muitas prefeituras, que a gente atua no Brasil inteiro, às vezes contratam a pessoa que não é especializada para cuidar de crianças autistas só para preencher vaga e mostrar para o governo federal que está cumprindo o que está na Secretaria de Educação. Mas a gente vai verificar de inúmeros casos de crianças autistas sendo maltratadas e sendo mal cuidadas. Por quê? Infelizmente, a gama de profissionais capacitados para cuidar de uma criança autista é muito baixa. Então eu vejo que o principal investimento tem que ser em capacitar essas pessoas e depois de capacitadas, aí sim elas preencherem essas vagas. Então é essa a luta que a gente vem fazendo também. Barra do Garças já se enquadra? Barra do Garças temos... Você tem acompanhado? Temos alguns preenchimentos, mas eu ainda vejo que tem muitas reclamações. Falta muita coisa com a questão do tratamento que tem que ser melhorado. Entendeu? Tem que ser melhorado. Eu acho que isso é geral, não só Barra do Garças, mas toda a cidade temos que capacitar. Porque a depender do grau do autismo, a criança vai necessitar de um fisioterapeuta, né? A criança vai necessitar de um psicólogo, a criança vai necessitar de vários profissionais que entendam aquele mundo, entendeu? Então, assim, eu tive casos aqui da criança necessitar de um
uma fisioterapia e de necessidade de um acompanhamento psicológico diferenciado. E o que a prefeitura conseguiria fornecer era um atendimento uma vez no mês, 2 vezes ao mês, sendo que tem que ser uma coisa semanal, entendeu? Uma coisa que 3 vezes ou 4 vezes na semana de atendimento, e que aí a pessoa só conseguiria se fosse mesmo através do particular. E aí a gente teve que fazer todo um processo para explicar para o genitor isso e a necessidade para o juiz também de aumento de pensão alimentícia, do pagamento de plano de saúde para a criança conseguir ter isso, porque na rede pública a fila é muito grande e não consegue atender todo mundo. Então, assim, nessas necessidades que a gente bate em cima para demonstrar tanto para o genitor como para o juiz e defender essa criança, defender essa mãe, porque o que a criança sofre reflete na mãe também, reflete na família que está cuidando da criança também. Ô Caio, aqui nós temos o grupo Mundo Azul, né? Que é um grupo muito importante, que surgiu há muitos anos atrás e faz um excelente trabalho de divulgação da importância que é de você dar um pouquinho de atenção ou cuidar, né, da sua criança autista. Muitas orientações, inclusive. Você tem essa parceria com eles também? Tem contato? Eu ainda não tenho parceria, não tenho contato. Eu tenho um conhecimento com a presidente, que eu acredito que seja a Edith. Isso, né? A Edith também é advogada, a gente atua, né, nessas áreas. Ela foi, na última gestão da OAB, presidente da Comissão da Mulher, eu fui presidente da Comissão de Direito de Família. A gente sentou, formulou alguns pedidos aos vereadores na época para fazer projetos de lei voltados para isso. Eu vi que ela também foi até as tribunas da Câmara Municipal também requisitar algumas melhorias na questão educacional das crianças autistas. E assim, por mais que não exista uma cooperação, uma parceria, mas a gente trabalha no mesmo prol, né? Cada um da sua maneira, mas felizmente é o mesmo objetivo, que é cuidar dessas famílias. Então, eu sou um apoiador de todas essas ações, tá? Tanto das crianças autistas, como da questão animal também, como das questões de direito das mães solos. Em todos os lugares que estão e que eu vejo que tem essa necessidade, eu tento atuar da melhor maneira possível para representar esses direitos. Ô Caio, a gente percebe também que ao longo dos anos o advogado teve que fazer isso, se especializar numa área, porque não dá para você abraçar tudo ao mesmo tempo e de repente achar, né, que é o paladino da situação e de repente, olha, eu vou trabalhar aqui, não dá, né? A gente percebe isso. Você acha que a sua profissão hoje, Caio, fala um pouquinho da sua profissão, a sua profissão é uma profissão árdua e que precisa estar focado ali em determinados assuntos, porque o mundo cresceu, né? Cresceu, a gente tem diversos fatores totalmente diferentes um do outro e a cada dia que passa parece que vai surgindo coisas mais novas. Você está num caminho certo, então? Cara, eu tento sempre me atualizar, eu sou um cara fascinado por estudar, nunca parei, sempre tento me atualizar. A advocacia passou por transformações muito grandes por causa da pandemia e também das novas áreas de direito. Hoje o direito digital, a inteligência artificial veio para ficar. Então, assim, ainda tem muita gente que olha, nossa, a inteligência artificial vai tomar a minha vaga. Não, ela pode ser um auxiliar seu para poder te melhorar como profissional. Então a gente tenta entender o novo contexto que a gente está inserido e tenta aplicar isso na advocacia, porque traz benefícios para nós advogados e também para nossos clientes. É questão de adaptação mesmo, né? Ou se readaptar, na verdade, sim, né? E nós tivemos que fazer isso aí, o exemplo foi a pandemia, de lá para cá da pandemia, todo mundo... não tinha computador, o advogado trabalhar na máquina e escrever. Quando viu o computador, será que também acharam, isso aí vai tomar o meu espaço e tudo mais? Não, você se adapta para utilizar aquilo ali da melhor maneira possível. Hoje eu consigo ter acesso a um processo lá no Acre, uma ligação que eu faço lá, coloco uma procuração minha no processo e já aparece tudo para mim. Antigamente não, antigamente eu tinha que contactar um advogado de lá. Audiências online hoje. O cara tinha que ir lá no fórum, tirar cópia daquele processo inteiro, me mandar por correio ou me mandar por ônibus para mim poder ter acesso ao processo e poder fazer uma defesa. Aí você tinha que pagar o cara para fazer uma audiência lá. Hoje não, a gente faz tudo pelo computador. A tecnologia é um aliado do advogado. E eu vejo com bons olhos isso. Também o que a gente não pode deixar de falar é que o advogado ele é um membro da sociedade, ele é quem está na linha de frente para resolver os problemas da sociedade, porque ele está inserido nela. Às vezes o juiz ele fica mais distante no meio da sociedade, o promotor ele fica mais distante no meio da sociedade. Isso não é uma crítica, é por causa da liturgia do cargo dele mesmo. São funções diferentes, né? O político também às vezes
está num outro patamar. E nós, advogados, nós estamos inseridos no meio da sociedade, então nós vivenciamos todos os problemas que a sociedade existe, né? Então, nós temos que propor soluções também. Eu, igual a gente comentou anteriormente, enquanto presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, eu busquei fazer isso. Eu via que no ano de 2023, a gente teve uma questão de insegurança nas escolas. E eu vi assim, cara, o que eu posso fazer na minha situação para poder contribuir, para poder dar mais segurança nas escolas? Então, o que eu fiz? Sentei com meus pares da comissão e falei, vamos criar um projeto para a gente levar direito para as escolas, direito para as famílias? Vamos. Montamos um projeto, levamos a Prefeitura de Barra do Garças, nos apoiaram, nos deram espaço. A gente foi fazendo palestra nas escolas, para as famílias, para as crianças, levando direito e trazendo a família também direito para dentro da escola. E isso teve um resultado extraordinário. A gente conseguiu ali pegar casos que às vezes precisavam ser retiradas dúvidas ou precisavam de acesso à justiça. Nós fizemos a parceria junto com a Unicatedral, que a Unicatedral tem um núcleo ali que pode atender uma forma de defensoria pública, né? Uma coisa pro bono. E esse núcleo ia lá, tirava as dúvidas. Às vezes pegava casos que a pessoa era hipossuficiente. Tem muita coisa dentro da escola ali que a gente desconhece, né? O acesso à justiça, às vezes, ele é complicado, porque a pessoa não tem condição de fazer o pagamento, ou às vezes a pessoa não tem conhecimento do direito dela. É importante a gente ressaltar isso, eu até conversei com o presidente da OAB recentemente, também no podcast, que o advogado ele vive de honorários. É lei, pronto, acabou, não tem regra, né? Tem. A gente vive de honorários, né? Então, a gente sempre busca o melhor para o cliente também e também fazer o nosso serviço para receber pela prestação de serviço que a gente fez, certo? Mas existem casos que a gente vê assim que, poxa, a pessoa está passando uma dificuldade. Se eu tenho essa condição de fazer um caso pro bono, posso ajudar aquela pessoa. Não tem problema ético quanto a isso, entendeu? Você não é proibido disso. Não é proibido. O proibido é você cobrar um preço irrisório por um serviço que às vezes é um serviço mais complexo. Aí você está prejudicando outro colega, certo? Mas agora você vê um caso que se encaixa no caso pro bono e fazer isso não é infração ética, isso daí não é desmerecer a advocacia, isso é enobrecer a advocacia, na minha visão. O direito vai bem em Barra do Garças? Está fortalecido? Hoje nós contamos com mais de 700 advogados inscritos aqui em Barra do Garças e atuantes, né? Então eu vejo que tem muitas coisas que nós ainda podemos avançar. Tem espaço para todo mundo, Tem cara? espaço para todo mundo. Igual eu te falei, hoje eu não vejo os colegas aqui de Barra. Porque você não trabalha só em Barra, né? É o Brasil inteiro. Então, indiferente se tiver 1.000, 2.000 advogados aqui, a gente consegue trabalhar no online para todo mundo. Então, assim, eu já tenho uma bagagem já de direito de atuar em vários lugares, desde da pandemia, que foi o grande auge ali, 2020, já estava atuando, já tinha vídeos em rede social, já estava me marcando no mundo digital e vim me aperfeiçoando de lá para cá. Hoje em dia tem novos advogados, jovens advogados que ainda pensam que vão começar pelo jeito tradicional da advocacia, que é construir uma sala, e começar a atender um caso do vizinho, um caso do parente, e às vezes não olha esse mundo, esse mar azul que eu falo para todo mundo, que é o direito digital. Então, se você consegue colocar um vídeo, se você consegue ter a sua presença no digital, você já está contribuindo para a notoriedade do seu serviço, já está contribuindo para você ter uma questão também de ser referência, né? E por isso que a gente falou, que é a questão de ter uma área. Porque você tendo uma área, você sendo referência, as pessoas vão te procurar porque você é referência nessa área. Agora, se você atender várias, você vai falar que ali é o civil quebra-galho. Então, qualquer coisa a gente vai levar nele e às vezes você não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa porque é uma coisa muito complexa que só o especialista resolveria. Então, como na medicina também a gente tem um clínico geral, tem os especialistas, o gastro, o cirurgião plástico, então cada um na sua especialidade, porque ele estuda o melhor sobre aquilo ali e você vai ter uma prestação de serviço especializada naquilo ali. Exatamente. Entendeu? A minha profissão não é diferente disso, Caio. A gente precisa se especializar, né? Sou especialista em duas áreas. Muitos profissionais que estão na minha profissão hoje como jornalistas, comunicadores, também são especialistas em diversas áreas. O que mais a gente encontra é especialista em economia, especialista em direito e outros assuntos também muito importantes que são hoje o boom da situação, na verdade, né? Os temas mais discutidos de hoje. Caio, eu quero te agradecer. O tempo é bem curto, mas é um bate-papo interessante. Gostei muito de saber
saber sobre a sua área, um pouquinho sobre o seu trabalho. E eu gostaria que você agradecesse também aí as pessoas que nos acompanham e colocasse em suas redes sociais, onde é que a gente pode encontrar o Dr. Caio. Sim, foi um bate-papo muito legal, deu a gente conversar sobre muitas coisas, e às vezes se você assistiu e ficou com alguma questão, uma pulga atrás da orelha e quer, doutor, eu quero saber mais sobre isso. Nas redes sociais você vai me encontrar no Instagram, Caio Oliver _ADV. Só de você colocar Caio Oliver ADV também vai achar. Meu Instagram, meu Twitter também, meu Facebook, tudo Caio Oliver _ADV. Se você quiser também tem vídeos no YouTube também, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o meu canal no YouTube, também Caio Oliver Advogado. E lá você vai ver dicas diárias sobre direito de família, sobre direito das crianças autistas, sobre questões de mãe solo e também a minha vida pessoal. Também sou pai, né? Então, assim, a gente se entrega de corpo e alma nessas questões e você vai ser muito bem recebido por nós. E também, né, quero agradecer você pelo espaço, pelo bate-papo muito legal, indo direto ao ponto e deixar um recado para o pessoal, né? Que é essa questão que a gente sempre vem pregando de se você tem a sua família hoje, você é abençoado por Deus e que você tente cuidar disso para que possa colher frutos bons no futuro, né? Respeitando seu pai, sua mãe, a mãe do seu filho, o seu filho, sendo uma pessoa boa para a sociedade, que isso vem contribuir e muito para a nossa melhoria. Valeu, Caio. Nós conversamos com o advogado Caio Oliver, especialista em direito da família. Bom, gente, na semana que vem a gente volta com um novo entrevistado, um novo tema, um bom bate-papo aqui também na nossa página do YouTube. Inscreva-se, dá aquele joinha lá, compartilhe também as nossas informações, inclusive também você pode sugerir qualquer tipo de assunto que a gente vai buscar um entrevistado e discutir esse assunto para você aqui no YouTube. Tchau e até o nosso próximo encontro.